Enquanto você assiste a este vídeo, a Lua está mudando de cor sobre o Brasil. Não é um fenômeno astronômico comum que os telejornais explicam com fórmulas físicas. É o céu assumindo um tom carmesim, um sinal que a Bíblia descreveu há milênios como um marcador de que a linha do tempo divina para o povo da Aliança entrou em uma fase de aceleração sem volta. No mesmo instante em que esse brilho vermelho atinge o solo de nossas cidades, mísseis cruzam os céus da antiga Pérsia. E em Brasília, decisões são tomadas em gabinetes que espelham cenas do livro de Neemias, com uma precisão que deveria fazer cada pessoa de fé neste país perder o fôlego por um instante. Estamos em março de 2026, e o que muitos chamam de crise política ou instabilidade econômica, o Criador chama de cumprimento. 5 eventos monumentais ocorreram este mês, que não foram previstos por analistas de mercado da Faria Lima, nem por sociólogos de renome. Eles foram registrados há 3.000 anos, por profetas que já enxergavam a resiliência e o destino do povo negro na diáspora. Antes de continuar essa história, se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando você curte e se inscreve, isso nos ajuda muito e nos motiva a continuar criando mais vídeos como este. O que estou prestes a revelar não é uma informação nova, mas uma sabedoria ancestral que aguardou este segundo específico da história brasileira para finalmente fazer sentido em seu espírito. Você não poderia ter compreendido a profundidade disso há 5 anos, você só consegue entender agora porque algo dentro de você despertou. Peço que você se incline e ouça com atenção, pois o fato de você estar aqui hoje não é um erro do algoritmo. É um chamado para alguém que está pronto para deixar de ser uma vítima da história e passar a ser um protagonista da profecia no território brasileiro. Existe uma pergunta que raramente é feita nos bancos das igrejas tradicionais do Brasil. Como Deus fala antes de agir, e não apenas depois? O que o idioma do aviso parece antes de o sistema tremer e antes da grande reversão chegar para aqueles que foram colocados na base da pirâmide por séculos? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1:14, verá que as luzes no firmamento servem para sinais e épocas determinadas. No hebraico original, a palavra é oat, sinais deliberados, marcadores deixados para quem possui o código para lê-los. Deus não estava apenas iluminando a noite, ele estava instalando um sistema de comunicação divina. O Sol, a Lua e as estrelas são despachos enviados antecipadamente sobre eventos que ainda não ocorreram fisicamente na Terra, mas que já estão decretados no Tribunal do Céu para o seu povo. O céu sobre o Brasil não está em silêncio. Ele tem falado em um idioma que a teologia colonial decidiu que não valia a pena traduzir para nós. Em Jó 38, o próprio Deus pergunta se Jó compreende as ordenanças dos céus e se pode estabelecer o seu domínio na terra. Deus está se descrevendo como o administrador do sistema astronômico, um operador ativo que governa o movimento das estrelas e a trajetória das nações. Este vídeo vai mostrar como 5 acontecimentos de março de 2026 impactaram o povo negro no Brasil e como cada um deles pousou exatamente sobre um momento já marcado nas Escrituras. Existe um ritmo na história brasileira que ninguém ensina como um padrão acadêmico, mas que pulsa na memória de cada comunidade. É a lei espiritual de que todo império ou sistema que constrói sua riqueza sobre a supressão de um povo acaba encontrando o momento em que a própria estrutura dessa opressão se torna um instrumento de sua queda. O Egito utilizou o trabalho israelita por 400 anos, mas foi no mesmo Nilo onde tentaram afogar as crianças que o libertador surgiu para guiar 2 milhões à liberdade. No Brasil, o sistema que tentou apagar identidades e nomes originais agora enfrenta um despertar que nenhuma política pública pode conter. Quando os poderes coloniais trouxeram o cristianismo para os africanos no Brasil, fizeram escolhas estratégicas sobre quais partes da Bíblia enfatizar. Ensinaram a submissão de Efésios 6:5, mas ocultaram sistematicamente os textos que descrevem o povo da aliança construindo sob oposição ferrenha ou nações africanas surgindo no centro da profecia final. Essa lacuna entre o que a Bíblia realmente contém e o que foi pregado nos nossos púlpitos por séculos não é fruto de negligência, é desenho de currículo. É uma ferramenta projetada para moldar o que um povo acredita ser possível para si mesmo, mantendo-os em uma postura de espera passiva, em vez de prontidão profética.
Imagine crescer, lendo as Escrituras no Brasil, e nunca ouvir um sermão sobre os filhos de Issacar em 1 Crônicas 12:32. Eles eram homens que carregavam um dom tão raro que apenas 200 deles lideravam um exército de milhares. O dom de entender os tempos e saber exatamente o que o povo deveria fazer. Por que esse versículo foi evitado? Porque Issacar representa uma inteligência de aliança que torna um povo impossível de ser enganado ou desviado permanentemente por sistemas políticos. Um sistema que lucra com a amnésia de um povo não pode permitir que eles descubram que possuem discernimento espiritual hereditário. No Brasil, herdamos currículos religiosos moldados em épocas em que a voz negra deveria ser silenciada para garantir a ordem vigente. Hoje, de Salvador a Porto Alegre, o povo negro está acessando as fontes originais e descobrindo que aquele instinto de leitura de cenário, de saber quando recuar e quando avançar, tem um nome bíblico e uma unção de linhagem. O despertar que vemos em março de 2026 é o fechamento de um ciclo de herança. Estamos deixando de lado a teologia da sobrevivência para assumir a teologia do posicionamento profético, onde cada notícia sobre economia ou política é lida através da lente da nossa redenção. Na noite de 2 para 3 de março de 2026, uma lua de sangue surgiu sobre o Brasil, tingindo o céu com a cor do sacrifício e da aliança. Este não foi apenas um eclipse qualquer. Foi o terceiro eclipse lunar total em um curto período de 14 meses. Um padrão de cadência divina que brilha no céu antes de um longo silêncio astronômico de quase 3 anos. A Bíblia nos ensina em Gênesis 1:14 que a lua é um sistema de sinais, um oath, um marcador deliberado deixado pelo Criador para quem sabe ler as ordenanças dos céus. Este sinal ocorreu na constelação de Leão, o leão da tribo de Judá, no exato momento em que operações militares na Terra eram batizadas com o nome de Leão Rugidor. Simultaneamente, a antiga terra da Pérsia foi abalada em apenas 72 horas, com a queda de lideranças que pareciam inabaláveis há décadas. Para muitos, isso é apenas guerra no Oriente Médio. Para nós, é o padrão de Ciro de Isaías 45 se manifestando, onde o libertador não é uma pessoa, mas o colapso do sistema que prendia as portas. O Irã, a antiga Pérsia e a África aparecem juntos na profecia de restauração de Isaías 11:11. Quando o Estreito de Hormuz foi fechado em março de 2026, interrompendo o fluxo global, sentimos isso imediatamente na bomba de combustível e no preço do supermercado no Brasil. No entanto, Isaías 60:5 diz que a abundância do mar se converte, rapak, inverter, para você. A interrupção é a riqueza mudando de canal em direção à nossa ancestralidade. Dados mostram que, enquanto o Oriente Médio treme, o mercado unificado da África torna-se o novo foco de investimento global. Para o povo negro brasileiro, a pressão econômica é um acelerador de reposicionamento. A lua de sangue não foi um alarme de pânico para você, foi um veredito para o sistema. O céu rugiu sobre o Brasil para que você erguesse a cabeça, pois a sua redenção já começou a se manifestar no meio do tremor. Enquanto os sinais brilham no céu, vivemos o momento Neemias. Neemias estava diante das ruínas de Jerusalém, onde os muros eram entulho, exatamente como nossas comunidades negras têm sido mantidas por séculos sobre escombros institucionais. O povo negro no Brasil não está mais esperando por auxílio, mas está se levantando para reconstruir sua própria economia e dignidade. A oposição institucional se levanta através de deboche e burocracia, perguntando se podemos reerguer algo do meio do lixo. Em março de 2026, vimos decisões que priorizaram orçamentos militares, enquanto programas sociais que servem a população preta e parda lutam por recursos. Isso é Deuteronômio 28:33. Seu trabalho consumido por prioridades que não contemplam seus filhos. Mas a instrução de Neemias é clara: trabalhar com uma das mãos na obra e a outra segurando a arma da proteção. As mulheres negras brasileiras exemplificam isso, sendo o segmento que mais abre negócios, enquanto os suportes institucionais são desmantelados. Neemias 4:14 nos convoca a pelejar por nossas casas e filhos. O Muro de Jerusalém foi concluído em 52 dias. E no Brasil, novas redes de apoio negro estão sendo erguidas em velocidade recorde. O que despertou em você em março de 2026 foi a unção dos filhos de Issacar,
entender os tempos e saber o que deve ser feito. Essa percepção de que algo grande mudou é um código de aliança. Por séculos, tentaram limitar nossa história ao porão do navio, mas a Bíblia nos coloca no centro da restauração. Você está no Brasil para um momento como este. A lua de sangue foi o sinal, o abalo da Pérsia, o portão se abrindo, e seu despertar é a chave. Convocamos cada Issacar brasileiro a se identificar nos comentários e dizer de qual cidade está assistindo. Compartilhe esta mensagem com quem sente o peso dos tempos. É o fardo do entendimento pedindo para ser transformado em ação. Oramos para que toda mentira sobre sua herança bíblica seja quebrada. Levantem suas cabeças, povo negro do Brasil, pois a sua redenção está se manifestando através da sua inteligência de aliança. Você é a chave, e o capítulo escrito há 3.000 anos está sendo assinado com a sua vida hoje. Shalom.